Bom, então, pessoal, continuando aí o vídeo sobre Rússia, então eu havia comentado que a Rússia estava já tinha esse histórico, né? Estava cada vez mais se tornando uma superpotência energética, o que hoje se confirma já no século XXI, né? Aí, o que acontece? Eu estava falando do czarado russo, a gente estava seguindo um caminho, né? Principado de Kiev, czarado da Rússia. Aí, quando chegou em 1917, o czarado ele chegou ao fim. Uma série de efervescências políticas internas levou aí ao fim da dinastia Romanov e a ascensão dos bolcheviques, tá? Então, havia aí uma luta interna, né, dos chamados russos brancos e dos russos vermelhos, né? E aí os bolcheviques acabaram vencendo. Só que essa luta interna desgastou muito o país, né? O país perdeu muitos territórios, descuidou um pouco das fronteiras. A saída da Rússia na Primeira Guerra Mundial, em 1917, né, com o Tratado de Brest-Litovsk, tirou muitos territórios da Rússia. A Rússia perdeu, inclusive, alguns territórios que já eram da Rússia há muito tempo, né? Então, assim, isso gerou uma certa dificuldade ali. Então, assim, a gente foi ver que ao longo do tempo, uma das grandes preocupações dos bolcheviques, né, do PCU, né, do Partido Comunista da União Soviética, era retomar de novo essa característica imperialista expansionista da Rússia, pelo mesmo sentimento de expansionismo, tá? Então, assim, e de segurança, obviamente. E assim, a gente nota que no século XX, com a União Soviética, essa característica de insegurança e de expansionismo se tornou realmente bastante dura, ficou na sua pior face possível em toda a sua existência, tá? Desde o início daquela ideia lá de uma Rússia forte e grande, tá bom? A gente vê, por exemplo, que em 1929, né, a Rússia ela ataca a Manchúria, tá? Uma área de elevada território, uma área muito grande, né, ali ao norte da China, tá? Depois, em 1935, a Rússia ela também avança sobre a província de Xinjiang, tá? Onde tem aquela minoria uigur, né, que até hoje é uma pedra no sapato da China, né? Mas ali na região ali mais noroeste ali da China, tá? Então a Rússia avança também para ali, tá? E também acaba polarizando nesse contexto aí também a Mongólia, né? Então ela se torna ali República Popular da Mongólia, tá bom? Em 1939, com o acordo Ribbentrop-Molotov, né, o acordo russo-germânico, acaba que Stalin acaba tomando conta da Polônia, parte da Polônia, a Polônia é dividida, né, por questões étnicas, históricas, culturais. Também toma a Finlândia, tá? A região ali do Oriente Médio, ali, da conhecida Bessarábia, né, a parte dos países bálticos também. Tá? Então, assim, a Rússia ela ficou, a União Soviética ficou um tamanho até maior do que era antes. Ou seja, ela virou, como nas palavras de Kaplan, como um cárcere de nações, onde você não tinha um ideário nacionalista, porque você tinha diversas etnias diferentes ali, saindo desde ali da área ali do Cáucaso, passando pelo leste europeu, o Báltico, e depois avançando pelo Oriente, né? Então você congregava diversas repúblicas, diversas etnias muito diversas entre si. Mas, ao mesmo tempo, a estabilidade ela foi mais oriunda daquela coisa da sovietização, né? O soviético, né, a coisa da União Soviética, que gerou uma certa estabilidade moderada naquela região ali, até que a União Soviética via ruir já no início da década de 1990, tá bom? De qualquer forma, a gente nota que todo esse avanço da União Soviética não deixava a União Soviética segura. A principal conclusão que a gente tem daí é, por exemplo, a Operação Barbarossa, né? Quando a Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, em 1941, avança pela União Soviética, tá? Avança para poder tomar ali as principais cidades da União Soviética. Tá? Então, Hitler sabia dos potenciais, né, que existiam ali, né, em termos de recursos, de energia. Tá? Então, ele avançou ali. Ao mesmo tempo, a gente nota o seguinte: a União Soviética ela cresceu baseado naquela fraqueza da China que ela teve ali na primeira metade do século XX. Né? A gente vê uma luta grande
que teve entre nacionalistas e comunistas, né, do Chiang Kai-shek com o Mao Tse-tung. Depois eles se uniram temporariamente para poder combater o inimigo comum, que era o japonês. Mas depois que a Segunda Guerra Mundial acabou, a disputa continuou de novo, né? Ela voltou a ocorrer naquela questão ali relacionada ao domínio da China. E aí, com a tomada do poder por Mao Tse-tung e na Revolução Comunista Chinesa, né, em 1949, a gente, e a expulsão dos nacionalistas lá para Taiwan, a gente acaba vendo que a China começa a ficar cada vez mais forte de novo, né? Então, isso também vai gerando uma insegurança para a União Soviética, tá? Então, a gente vê que o tempo inteiro a gente nota essa questão da insegurança atuando aí, tá bom? E aí, o Kaplan faz uma consideração que é bem interessante, né, nesse contexto, que é aquela conformação ali do Heartland por meio da União Soviética, né? Dominando ali a Eurásia. Então, assim, de fato, né, exercendo pressão ali na Europa e na China, né, naquela área toda ali, e ao mesmo tempo a gente via, né, no poder terrestre, né, russo, né, soviético, e ao mesmo tempo a gente via o poder marítimo americano atuando ali nas fringe areas, ali no Greenland, né? Então ali, indo em cima ali do Oriente Médio, naquela área ali, Oriente Próximo, Oriente Médio, Sudeste Asiático, a Guerra da Coreia, por exemplo, que foi um grande símbolo, né, dessa luta, né, de Heartland com Greenland, né? Então, assim, na opinião de Kaplan, a verdade geográfica da Guerra Fria ela se deu nesse confronto do Heartland, simbolizando a União Soviética, com o Greenland, significando ali os Estados Unidos, tá? Essa é a verdadeira verdade geográfica da União Soviética, da Guerra Fria, tá bom? Então é bacana olhar por esse enfoque. Aí eu já havia falado, né, que essa questão desse ciclo, né, de ruína e expansão da Rússia, né, o tempo inteiro isso foi acontecendo. E aí, com o fim da União Soviética, dá-se de novo isso, né? Você vê de novo ali o esfacelamento da União Soviética e depois uma nova Rússia surgindo novamente, né? Ele comenta que no início dessa transição, a Rússia nunca esteve tão vulnerável, né? Era um momento de grande vulnerabilidade para a Rússia, porque a Rússia perdeu diversas repúblicas, lembra que eu falei do cárcere de nações? Quando teve essas repúblicas todas ex-soviéticas, né? Elas se separaram, né? Se tornaram independentes, a Rússia foi reduzindo o seu menor tamanho em séculos. E, ao mesmo tempo, ela tinha que lidar, mesmo assim, com um tamanho gigantesco, só que com metade da população que ela tinha, comparando com a União Soviética. Tá? Então, isso ficou um desafio assim, muito grande para a Rússia. Tá? Então, e aí isso levou a Rússia, né, os governantes russos, e isso aí encarna perfeitamente aí nas ideias de Vladimir Putin, nessa questão da Rússia ser uma potência revisionista. Tá? Então, esse é um dado importante, tá? Chamando a atenção para esse nome. Potência revisionista. A Rússia ela se tornou extremamente revisionista ao visitar contextos históricos passados e trazer de volta aquela coisa do poderio eurasiano. Tá? Então, assim, essa obsessão da Rússia pela geografia, segundo Kaplan, não acabou, ela está mais viva do que nunca. Tá? E na visão de Kaplan, o século XXI vai ser um século onde a Rússia vai buscar, de novo, superar os desafios geográficos que ela tem, tá? Por meio desse novo ideário aí de expansão eurasiano, tá? Revisitando aquelas ideias ali, mais ali do século XIX para frente, tá bom? Então, assim, o que no final das contas é importante de perceber, né? Que eu até anotei aqui, né? A Rússia, ela tem algumas dificuldades que ela precisa superar para poder, de fato, ela conseguir vencer, né, esse desafio que, na visão de Kaplan, é um desafio geográfico, tá? E a gente vê, por exemplo, algumas ideias interessantes, né? Por exemplo, em 2014, foi criada a União Euroasiática, tá? A União Econômica Euroasiática. Quais são os países que estão envolvidos nisso aí? Bielorrússia, Rússia e Cazaquistão.
tá? A China está fora. Tá? Isso é um sinal claro, né? Mas, ao mesmo tempo, te nota também a Organização para a Cooperação de Xangai. Tá? Quem está presente nessa Organização para a Cooperação de Xangai? Cazaquistão, Índia, Paquistão. Tá? Então, ou seja, nota que tem um país aí que está junto, tá nessas duas esferas de influência aí, que é o Cazaquistão. A gente vai tecer uma ideia do Cazaquistão daqui a pouquinho. Eu só queria, mais uma vez, abrir um parênteses aqui, porque isso foi bem explorado na prova passada, para falar mais um pouquinho sobre o Cáucaso. Tá? É bom de situar bem na nossa mente aí onde é que está o Cáucaso, tá bom? A gente observando ali aquela área ali entre o Mar Negro e o Mar Cáspio ali, tá? Ali está o Cáucaso, tá bom? Tem uma cordilheira ali do mesmo nome, tá? E ali você vê uma separação clara entre a Europa e a Ásia. Tá? É uma área de bastante tensão. Churchill falava que ali é um barril de pólvora, né? E ali você tem, por exemplo, a presença de estados transcontinentais, como, por exemplo, a Turquia, né? Com todas as questões aí que a gente sabe aí da Turquia, né? Então, assim, o que eu acho que é interessante aí? A gente avaliar, por exemplo, que ali você tem a questão da Chechênia, tá? Você avaliar que ali você tem a questão da Armênia, do Azerbaijão, tá? São todas áreas ali, né? Que são bastante instáveis, né? Que tem que ter, o mundo tem que dar atenção para aquilo ali. E ali também tem um detalhe, né? Você está muito perto, ali você está as posses do Oriente Próximo ali, que faz uma confrontação com o Oriente Médio. Tá? Então, assim, você tem muitos ingredientes aí envolvidos aí no Cáucaso, tá bom? Por exemplo, eu chamei a atenção nessa questão, por exemplo, aquelas coisas separatistas, né, da Geórgia e do Azerbaijão, né? Ali tem algumas províncias separatistas ali, né? Uma grande influência de questões étnico-culturais, tá? E, para completar todos esses ingredientes aí, é uma região onde você tem uma existência comprovada de muitos recursos naturais, principalmente petróleo. Tá? Então, a gente vai vendo aí que as coisas vão ficando cada vez mais complicadas. Né? Para você ter uma ideia, ali naquele pequeno espaço ali, residem mais de 100 etnias diferentes. Tá? Então, é algo realmente que chama atenção, e é por isso que você tem ali um desafio para a Rússia. Tá? Então, só esse parênteses com relação ao Cáucaso, que eu deveria ter falado lá atrás, acabou que eu não comentei quando eu falei do Cáucaso. Tá legal? Então, assim, voltando àquela questão dos desafios para a Rússia, agora para o século XXI. Então, a Rússia ela se tornou uma potência revisionista, ela precisa, de novo, trazer aquelas ideias de grande Rússia de volta, e para isso ela precisa vencer alguns desafios. Isso pode ser cobrado em prova. Né? Então, assim, algumas coisas que eu anotei aqui. O baixo índice de natalidade, né, que hoje a Rússia tem, com baixos índices de mortalidade, ou seja, isso pode levar aí a uma diminuição da população. Ou seja, ele sabe que uma grande população é um ingrediente de poder perceptível daquele estado. Né? A gente nota também uma alta incidência de abortos também na Rússia e baixa imigração. Então, assim, os desafios são todos mais ligados à parte demográfica, tá? Porque você vê, assim, é um grande estado, né, com dimensões colossais, mesmo depois de tudo isso que eu falei, e você tem uma população que está com tendência de declinar, né? Porque você tem baixa taxa de natalidade, com elevada taxa de mortalidade, com uma população fechada, ou seja, os saldos migratórios basicamente oriundo ali, basicamente zero, né? O crescimento vegetativo é basicamente oriundo de diferença entre natalidade e mortalidade. E, para completar o cenário, você tem um alto índice de abortos, tá, na Rússia. Então, assim, esses são desafios bem, bem grandes, né? Além disso, a gente vê aí a tendência da Rússia de ter que lidar com questões de separatismos ligados a questões étnicas, tá? Que é um dos grandes perturbadores aí do século XXI, nessa parte aí relacionado a questionamento do poder do Estado. Tá? Então, isso aí também é algo interessante. Tá? Então, assim, o que Kaplan coloca é que a tendência é que a Rússia, baseado nisso, comece a dar atenção para essa parte aí demográfica e comece a dar atenção também
para as fronteiras sul e mais, tá, a leste, tá, lá no Pacífico, tá bom? Então, bem interessante, ele chama atenção. A Rússia é um país com 11 fusos horários, né? Então, assim, e nesse caso, você tem a população que vive na sua maior parte no oeste, então a tendência de espraiar mais essa população da Rússia aí pelo país, né? Então, assim, isso é uma coisa que vale a pena a gente considerar, tá bom? Aí, duas questões importantes aqui nesse contexto que eu queria chamar a atenção, tá? Primeiro, é uma coisa um pouco mais simples, que é a relação à Ucrânia, né? A gente vê essa fixação do Putin pela Ucrânia, né? Aquela coisa da Crimeia, né? Que a gente viu há pouco tempo, aí, a tomada da Crimeia, né? Por que existe essa fixação com a Ucrânia, né? Bom, a Ucrânia, ela, primeiro, é um país com 46 milhões de habitantes, tá? Então já começa por aí. Então, uma quantidade gigantesca de pessoas, muitas delas com laços claros de ligação com a Rússia, em termos étnicos. E, assim, outra coisa, né? Você vê que existe uma relação econômica muito clara e bem definida entre a Ucrânia e a Rússia, tá? Aquela questão do gás, né? Dos gasodutos, do transporte, ou seja, os europeus, por exemplo, precisam muito de gás que vem lá da Rússia, passa pela Ucrânia, tá? Então, assim, a Ucrânia ela é meio que uma porta, uma passagem, né, um ponto crítico da Rússia, de conexão, né, da Rússia com a Europa. Tá? Então, essa é a importância aí da Ucrânia. Tá legal? Mas, assim, de qualquer forma, a gente vê aí que, além dessa questão da Ucrânia, existem algumas coisas em volta ali que faz com que essa preocupação com a Ucrânia ela seja bastante clara. A gente vê, por exemplo, que ele chama a atenção da base naval de Kaliningrado, né, que fica ali entre a Polônia e a Lituânia, né, que está muito próximo daquela área toda ali, né? A questão de presença, como eu já havia falado, de etnias, né, nessa área, tanto da Ucrânia quanto dessa parte que vai da Polônia até os países bálticos, né? A Armênia, que eu falei, que é aquela com tendência separatista, né? Que tem ligações ali pró-Rússia, né? Também a Geórgia também tem um separatismo pró-russo ali também, né? Principalmente ali na questão da Ossétia do Sul, tá? Então tem que ter atenção a isso aí. Bom, a influência também da Rússia no Cazaquistão, né? O Cazaquistão abriu uma base aérea de testes, né? Russa, tá? E, por fim, né? As influências que o russo tem no Azerbaijão e no Tajiquistão, tá certo? Então, tudo isso aí está girando em torno ali dessa mesma ideia aí, tá? Da influência que a Rússia tem em termos étnicos e econômicos em todas essas porções de território aí, tá bom? É óbvio que esse avanço da Rússia por essas áreas tem uma nítida ligação de você fazer uma defrontação ali com a China, tá? A gente vê ali, vai falar sobre a China daqui a pouco, mas assim, a gente vê uma ligação ali bem clara em termos de você avançar, em termos de projetar poder nessas partes todas, para impedir que haja vacância para o poder chinês entrar, tá? Então isso aí soa bem claro, tá bom? E aí é que entra assim, na questão capital ali do estudo, né, da Rússia por Kaplan, né, que ele faz uma consideração especialíssima ali sobre o Cazaquistão. Tá? Então, por que a Rússia e o Heartland independente? Porque na cabeça de Kaplan, o Cazaquistão é que reúne todas as características em termos geográficos, físicos, de população, de posição, tá? Para ser de fato ali o Heartland de Mackinder, tá? Então, na base argumentativa de Kaplan, o Cazaquistão é o verdadeiro Heartland Mackinder, tá? Então, assim, alguns dados aqui para confirmar essa tese de Kaplan, tá? Por exemplo, o Cazaquistão está prestes a se tornar o maior produtor de urânio do mundo. A gente sabe a dependência energética de urânio para
para as potências nucleares, né? Segunda maior reserva mundial de cromo, chumbo e zinco. Terceira maior reserva de manganês. Quinta maior reserva de cobre. E figura entre os 10 maiores, né? O top 10 ali de carvão, ferro e ouro. Tá certo? Então, assim, é interessante você ver que hoje, no século XXI, no argumento de Kaplan, o Hartland de Mackinder está independente. Embora ele sofra influências de diversas potências, principalmente ali na Eurásia, né, ali da Rússia e da China, a gente nota que o Cazaquistão hoje é um estado independente, tá? Então é uma questão bem interessante. E aí entra naquela questão que eu comentei, né, da Organização para a Cooperação de Xangai e a União Econômica Eurasiática, tá? E o Cazaquistão figurando nessas duas organizações, tá? Então pode ser pedido na prova alguma coisa relacionada ao Cazaquistão, tá? É bem interessante. E caminhando para o final aqui desse estudo de Rússia, ele chama atenção para esse confronto aí do século XXI entre Rússia e China. Tá? A gente vê aí o avanço, né, daquela solução chinesa, né? O Xi Jinping comentando: vamos substituir o sonho americano pela solução chinesa, né? Aquela coisa de o avanço aí pelo soft power, dominando a infraestrutura do país onde a China está entrando. Tá? Então, enfim, a Rússia ela se contrapõe a isso. A Rússia percebe que se ela permitir, a China vai começar a invadir ali, vai penetrar pacificamente ali nos estados ali, por meio de círculos concêntricos ali, bem naquele raciocínio spikeano, né? E aí, assim, a Rússia vai acabar perdendo a jogada aí, perdendo o poder, tá? Então, essa rixa da China e da Rússia no século XXI, ela vai ser uma rixa muito mais ali voltada para influências geopolíticas e econômicas, tá? Então, assim, em torno de uma coisa que é bem interessante, né? Que aquelas ex-potências soviéticas, principalmente o Cazaquistão, que é o Rosland independente, né? de Mackinder, né? Vai ser ali vai ser a tônica central dessa divisão de poderes, digamos assim, entre a Rússia e a China, tá legal? E aí, para a gente poder entender agora como que a Rússia pode ser ameaçada pela China e também como que a China interage com outras potências do globo, a gente vai começar, no próximo vídeo, a gente vai comentar um pouquinho sobre a geografia do poder chinês.